Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento nós estamos entrando ao vivo aqui com a nossa live da Escola Bíblica Dominical. Tivemos um problema pela manhã, então excepcionalmente não houve a possibilidade de nós estar realizando a nossa aula hoje na parte da manhã. Mas estamos entrando agora ao vivo para nós estudar a nossa lição de número 12. Você que está se preparando, você que é professor, que se prepara no decorrer de toda a semana, você que é aluno da escola dominical, você que é dirigente, superintendente, você está convidado para estar juntamente conosco. Irmã Conceição, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com você, minha querida? Esteja conosco aí, aproveite já para deixar o seu comentário, curtir, compartilhar nas suas redes sociais, para que outras pessoas participem juntamente conosco. Esta é uma oportunidade de nós estarmos estudando a escola bíblica dominical. Geralmente nós fazemos na parte da manhã por uma questão de logística, de iluminação. Eu não sei como é que está chegando o vídeo aí para você, o som, como é que está a iluminação do vídeo aí, se vocês estão visualizando bem, se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou aqui com o ventilador ligado, então fica aqui um barulho aqui conosco. Eu não sei se vocês estão aí me ouvindo perfeitamente bem. Vocês podem deixar aí o seu comentário. Irmão Francisco, boa noite. A paz do Senhor, tudo bem, meu querido? Já deixa aí a sua curtida, comente e compartilhe nas suas redes sociais. A lição que nós estaremos estudando amanhã na escola dominical, datada para o dia 20 de setembro de 2020, e amanhã que será comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Eu quero já aproveitar para todos aqueles que amam a escola dominical, que frequentam a escola dominical, os professores da escola dominical, nas diversas classes, tanto das crianças, juvenil, jovens, adultos, classe das irmãs, dos obreiros, enfim, meus parabéns aqui pelo seu dia ao superintendente local, regional, aos dirigentes e pastores. Amanhã é um dia que nós estaremos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. A lição de amanhã, ela tem por título: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O nosso textuário, ele diz o seguinte, textuário: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14. Verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Os objetivos desta lição é salientar o perigo das uniões ilícitas. E esta lição, ela tem 5 objetivos específicos. Primeiro, apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã, destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crentes, incentive a espera em Deus. A introdução desta lição diz o seguinte: nesta lição nós iremos estudar o grave problema do casamento entre os judeus e as mulheres pagãs. Nós veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias. Perdão, deu uma alergia aqui no meu nariz. Para solucionar esse problema. E também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto
com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 34, versículo de 11 ao versículo 16, e em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a Semana Santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isto havia deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Como esse assunto ele é um assunto bastante rico, envolve casamento, envolve aliança e envolve um casamento misto. Nós sabemos que no princípio das coisas não era assim. Deus, quando ele cria o homem no jardim do Éden, Deus cria tudo perfeito, harmonioso. E Deus, após criar o homem e soprar em suas narinas o fôlego de vida, Deus deu ordem ao homem no jardim do Éden. Mas após ver todas as coisas, ver que o homem ele era coroa da criação de Deus, Deus percebeu que o homem estava só. Então Deus diz: façamos agora uma companheira para o homem. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus providenciou uma companheira, alguém para o auxiliar, para o ajudar, para estar ao seu lado. E foi tudo muito bem elaborado, foi tudo muito bem feito, foi tudo perfeito. Toda tardinha Deus vinha para palestrar com o homem, Deus vinha para conversar com o homem e lhe dar orientações. O problema foi quando entrou a desobediência, entrou o pecado. Eva, ela tomou ali do fruto, e o que aconteceu? Depois disso, ela pega, come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ela oferece para Adão, o seu esposo, e os dois começam a perceber que estavam nus. Então começou a entrar maldade, cobiça. O homem passou a perceber que na realidade ele agora estava dono de todo o conhecimento. E por isso ele foi expulso do jardim do Éden. Vejamos que o casamento no Éden foi entre um homem e uma mulher. Foi entre Adão e foi entre Eva. Não existia bigamia, não existia poligamia. Nós vamos ver que isso posteriormente vai aparecer na era patriarcal. Mas o que aconteceu? Eles acabaram sendo expulsos do jardim do Éden. Perderam o contato, perderam a intimidade, perderam aquela comunhão que eles tinham com Deus toda tardinha. E agora, queridos, o casamento do homem, que havia ali uma comunhão perfeita dentro do casamento, em que Deus fazia parte da comunicação do casamento, agora eles perdem isso. E ao sair da presença de Deus, o homem começou a errar. Mais à frente nós vamos ver, já na era patriarcal, que Abraão, perdoe-me,
que Abraão, ele agora casa-se com Sara, e porque Sara era estéril, não dava luz a filhos, mesmo que Deus tenha aparecido para ele, tenha lhe dado promessas, o que ele fez? Ele, orientado por sua mulher, ele lá no Egito, ele adquire uma escrava, uma concubina, que foi Agar. Então nós já vamos ver, já na era patriarcal, já na era com Abraão, o pai da fé, que ele agora constitui um casamento misto, uma bigamia, com um propósito único de procriação, porque Sara até então não podia dar à luz a filhos. E com isso, do casamento misto de Abraão, que é judeu, com uma egípcia escrava por nome de Agar, nasce uma criança que é Ismael. E aí já começa a haver inimizade, briga, discórdia entre Sara e Agar. E aí você pode me perguntar, mas por que Deus permitiu um casamento misto? Por que Deus permitiu um casamento de um homem com mais de uma mulher, ainda mais sendo o pai da fé, Abraão? Na época, eles tinham um código de conduta, ainda não tinha a Bíblia de forma escrita como nós temos hoje. Então eles tinham como se fosse um novo código civil da época, conhecido por Código de Hammurabi. E neste código, que não era um código hebreu, mas das terras que vivia Abraão antes de ser chamado por Deus, de sair da sua terra, do meio de sua parentela e ir para um local onde Deus havia lhe prometido, lá era permitido um casamento misto, lá era permitido bigamia. Então, queridos, Deus, ele atuou de forma permissiva, não na sua vontade soberana, mas Deus permitiu que aconteceu. Porém, este casamento misto houve consequências drásticas para a família de Abraão. O que aconteceu foi que passou a ter uma inimizade, passou a ter uma discórdia, ciúme de Sara com Agar. E Sara fala com seu marido e isso acabou acarretando na expulsão de Agar como uma criança. Vejamos bem, um casamento bigâmico, um casamento misto, mas que já começou tendo briga. Mais à frente, claro que Deus atuou. Depois nós vamos ver que de Sara, Deus cumpre a promessa, e mesmo ela já sendo avançada em dias. Abraão com 99 anos, já quase com 100 anos, e Sara com 90 anos, ela dá à luz a um filho por nome de Isaque, que significa riso ou alegria. Mas daí já nasce uma separação de dois povos, porque nós temos hoje dos israelitas, do povo judeu, e dos ismaelitas. Já começa a haver aí uma abertura de duas genealogias por parte de Abraão. Passando de Abraão, nós vamos ver Jacó, que Jacó também tinha duas esposas. Tinha Lia e tinha Raquel. E ambas tinham uma concubina. Então nós já vamos ver, já não um casamento de bigamia, mas um casamento de poligamia. Ou seja, um homem com duas esposas e com mais duas concubinas. E o que acontece daí é que Raquel tinha dificuldade em gerar a luz a filhos. Lia
porque ela não era tão amada, tão benquista, porque na realidade o coração de Jacó era de Raquel. Deus fecha a madre de Raquel, abre a madre de Lia, e ela passa a dar filhos para Jacó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até que então Raquel vai e diz: olha, esta noite quem vai se deitar com Jacó vai ser eu. Troca ali por mandrágoras, faz um acordo ali com a sua irmã, e para se deitar com Jacó. Passa a haver uma discussão entre as duas irmãs, Lia e Raquel, entre as concubinas, que mais à frente nós vamos ver que vai nascer os 12 filhos de Jacó, que vão se transformar nas 12 tribos de Israel. Mas nós vamos ver que tem dificuldade de comunicação, tem dificuldade de relacionamento, porque o ciúme entra no meio deste casamento. E por isso que nós vamos ver que Esdras e Neemias, eles vão atuar de forma veemente contra esse tipo de união. Mais à frente, na época dos juízes, nós veremos que as nações em volta de Israel, eles tinham comportamentos diferentes do povo judeu. E eles queriam imitá-los no que tange a sua liderança. Eles tinham reis. Israel não. Israel tinha juízes que julgavam e lideravam e que tinham acesso direto com Deus. Mas a nação queria ter um rei. Eles queriam imitá-lo da sua forma política, nos seus costumes. E nos seus costumes era a questão dos casamentos mistos. E isso acabou acarretando numa dificuldade de relacionamento com Deus. O povo começou a errar, começou a pecar, e por causa disso Deus deixava que os seus inimigos viessem contra Israel e lhe dominassem por determinado período, até que se levantasse um juiz íntegro ou uma juíza íntegra e liderasse o povo. Nós vamos chegar na época de Sansão, um homem separado por Deus, que na sua cabeça não poderia passar navalha, não poderia beber vinho, um homem que não poderia se contaminar, porque ele era uma pessoa separada, um nazireu de Deus. Mas ele começou a brincar com fogo. Queridos, nós não podemos brincar com fogo, nós não podemos brincar com o pecado, que uma hora a casa cai. Nós precisamos nos aproximar de Deus, meus queridos. Quando se fala do diabo, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se fala de pecado, de prostituição, a Bíblia fala: fugir da prostituição. Porque, olha, a carne, ela fala algo. A Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 5, se não estou equivocado, versículo 20, 22, por aí, fala das obras da carne e fala das obras do Espírito. Quem mais nós alimentarmos é quem vai ganhar a batalha. Como você tem alimentado a sua carne? Por outro lado, como você tem alimentado o seu espírito? Vamos prosseguindo. Já lá na época do rei Salomão, filho do rei Davi, um homem sábio, cheio de sabedoria, pede sabedoria a Deus, um homem que Deus lhe deu a responsabilidade de erigir um templo de adoração a Deus. Deus não permitiu que Davi, por ter as suas mãos manchadas com sangue de guerra, construísse. Ele elaborou o projeto, mas quem colocou em execução foi o rei Salomão. Na época do rei Salomão, houve uma grande paz e bonança no reino de Israel. Mas para que ele conquistasse a paz e cessasse um período de guerra, houve a necessidade
de ele construir aliança com os países em sua volta, com os países vizinhos. E cada acordo, cada contrato que ele fazia, ele selava com um casamento. E a Bíblia vai dizer que ele chegou a ter 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 mulheres. Um homem que Jesus vai dizer que nem antes e nem depois houve ninguém tão sábio. Um homem que a rainha de Sabá ia para lhe ouvir palestrar. As pessoas gostavam de ouvir a sabedoria e os julgamentos de Salomão. Tamanha a sua sabedoria, tamanho o seu conhecimento. Mas esses casamentos, estas alianças, fez com que Salomão abrisse espaço dentro da nação de Israel para que estas mulheres construíssem outros ídolos, outros altares, a outros deuses, segundo os costumes dos seus países, das suas nações, e houve um certo distanciamento. Muito possivelmente Salomão tenha se desviado e se afastado da vontade do Senhor. Mas lá no final da sua vida, da sua jornada, ele escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham dias ao qual você não tenha nele contentamento. É um perigo nós nos aliarmos, fazermos acordos, casamentos mistos, com pessoas com julgo desigual, com comportamento diferente do nosso, costume diferente do nosso, idioma diferente do nosso, porque isso vai acabar tendo um tipo de dificuldade no relacionamento. Quem é já de algum tempo, já no Evangelho, por exemplo, eu já tenho quase 32 anos de Evangelho. Eu me batizei nas águas em 15 de janeiro de 1989, quando fui batizado nas águas e no Espírito Santo. Na época do meu namoro, os pastores tinham cuidado, os líderes da mocidade tinham cuidado, até mesmo da gente namorar pessoas de denominações diferentes, devido aos costumes, devido o nosso jeito de ser diferente, comportamento, quanto mais entre crente e não crente. E o que aconteceu no período em que a nação de Israel foi levada cativa como escravo na era de Nabucodonosor e permaneceu por um período de 70 anos, eles acabaram se afastando ainda mais do plano original de Deus. Se afastaram dos seus líderes, dos sacerdotes, dos levitas, dos profetas. E o que aconteceu com isso é que eles foram adquirindo os costumes das outras nações. Tanto que quando Esdras chega a fazer a leitura, a parte da carta escrita pelo rei que ele lê para o povo estava em aramaico. E agora, o povo, ao regressar para Jerusalém, ao regressar para Judá, que era o reino do sul, depois do período de 70 anos, eles vieram com costumes diferentes, idiomas diferentes, mulheres diferentes, porque eles constituíram um casamento misto e muitas das vezes sem orientação. Nós precisamos aqui dar uma orientação para vocês. Nós estamos falando aqui, estou falando aqui da cidade de Queimados, no Rio de Janeiro,
estamos no Brasil e nós estamos sujeitos à Constituição Federal e ao novo Código Civil. E nas leis brasileiras não cabe um casamento bigâmico entre um homem e mais de uma mulher. Tanto que quando você vai contrair um casamento, o que você precisa fazer? Você precisa juntar a documentação tanto do noivo quanto da noiva e dar entrada 30 dias antes no cartório, e eles vão correr todos os cartórios para ver se já não tem nenhum tipo de pendência, um casamento, para não cair num crime de bigamia. Senão, posteriormente, pode um ou outro entrar na justiça. Se houver algum tipo de pendência, chegar no dia, o juiz não permite em que haja esse tipo de casamento. E ao regressarem para a sua terra, houve uma preocupação com a liderança eclesiástica, que foi através de Neemias e Esdras, com a saúde espiritual do povo. E uma das coisas que eles atuaram foi, primeiro, sobre o conhecimento espiritual. Eles levaram o povo a ler as sagradas escrituras, as leis e os profetas, o Pentateuco e os profetas. Eles passaram a ensinar o povo. Foi o que nós estudamos na lição passada. Eles passaram a instruir o povo. E nesta lição nós vamos e estamos estudando que eles se preocuparam com o casamento misto. Um dos casamentos que eles contraíram foi com o povo asdoditas. Nossa, falei correto. Quase que eu quebrei a língua. Foi com o povo asdoditas. E o que aconteceu? Eles falavam os idiomas deles, eles adquiriram os costumes deles, e ao serem instruídos por Esdras e Neemias, eles perceberam que estavam errados, equivocados, que tinham pecados contra o Senhor. Eles choram e eles passam a agir de forma correta. Daí, líderes jovens, líderes de escola dominical, líderes de congregação, de departamentos, pastores presidentes, a importância de nós estarmos instruindo os jovens para que eles não venham entrar num jugo desigual. Sabe o que eu ouvia muito na minha época de adolescente, de mocidade? Olha, pastor, sabe o que é? Estou namorando ela porque eu vou ganhar ela para Jesus. Se você sabe de alguma coisa parecida, deixa aí seu comentário. Ou ela, olha, pastor, não, sabe o que é? O presbítero, o evangelista, é que eu vou ganhar ele para Jesus. Será que você vai ganhar ou você vai acabar perdendo o jogo? Muitos, com esse tipo de namoro misto, acabaram indo para o mundo. Achando que ia ganhar o rapaz ou que ia ganhar a jovem, acabaram perdendo e foram parar no mundo. Por quê? Os hábitos são diferentes, os costumes são diferentes. Enquanto nós temos o hábito de ir para o culto de oração, para o culto jovem, para a consagração, para os cultos da igreja, para a escola bíblica dominical, se a pessoa não for evangélica, se for um não crente, vai querer chamar para ir para balada, vai querer chamar para ir para a praça, vai querer chamar para ir para o baile, vai querer chamar para ir para um shopping, vai querer chamar para ir namorar. E o que acontece? Você vai conseguir convencer de forma harmoniosa levar para a igreja, ou você vai acabar cedendo e ir para um shopping? Você vai ceder, você vai conseguir conquistar esta pessoa e trazer para a igreja, ou você vai acabar sendo convencida a ir para uma balada, ir para uma festa, ir para uma praça.
Pense bem nisso. Por isso, cuidado da liderança, para que a gente não venha cair num jugo desigual. O meu respeito aqui, hoje nós vivemos num mundo extremamente diferente, mas a palavra continua sendo a mesma. A instrução para os obreiros, lá em 1 Timóteo capítulo 3, a Bíblia diz: aquele que almeja o episcopado, uma excelente obra ele almeja ou deseja. E uma das coisas que diz: convém, porém, que seja marido de uma só mulher. Paulo começa a instruir os obreiros, por mais que naquela época havia códigos de conduta, código de Hammurabi, e agora já havia até o código dos fariseus, que eles transformaram as leis dos profetas em 113 normas. Paulo agora escreve para a igreja: não, olha, o obreiro, se ele quer ser digno de exemplo, que ele tenha apenas uma esposa, para que ele seja apto para o ensino. Paulo ainda vai dizer para os jovens: olha, é melhor casar do que viver abrasados. Se você tem pessoas que não querem namoro, não querem noivado, não querem se casar. Paulo, se você for chamado com esse dom e consegue viver de uma abstinência sexual, não há problema algum. Mas se você não consegue, ele vai dizer: olha, é melhor casar do que você viver mexendo com fogo. O abrasar-se aí é mexer com brasa, porque a nossa pele, a nossa carne, ela fala muito alto e a gente precisa, queridos, vigiar. Então, olha, no que tange, a conclusão aqui da nossa lição, ela diz o seguinte: devemos esperar em Deus. O finalzinho aqui, nós vamos ver que se você ainda não é uma pessoa, né, no Senhor, como diz o pastor Cláudio Duarte, ore, peça, especifique, escreva como deve ser o seu príncipe encantado, como deve ser a sua princesa encantada. E se você está com um tipo de dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, você precisa pedir a orientação dos líderes e você precisa da orientação de Deus. Amém, meus queridos? Nós procuramos fazer um apanhado geral, não focar apenas no período de Esdras e Neemias, para tentar que a aula fosse um pouco mais dinâmica. E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando até aqui. O meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Que amanhã, se você está num período de isolamento ainda no seu lar, fique no seu lar. Se você vai para a sua igreja, vai para a sua igreja, para a sua escola dominical. Mas espero que esta aula tenha te ajudado, em nome de Jesus Cristo. Caso você tenha o seu comentário, deixe seu comentário, curte, comente e compartilhe nas redes sociais. Deus possa estar abençoando a sua vida. A próxima semana nós vamos estudar a nossa última lição desse trimestre. Nós vamos estudar sobre a vigilância conserva pura a igreja. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Ricardo, boa noite, a paz do Senhor. Um abraço a todos aí do Espírito Santo, pessoal aí do bairro Pedro II, primeiro, terceiro, se não me falha a memória. Já tem bastante tempo que eu tive aí, né? Pessoal da Grande Vitória, Alessandra, todos aí que estão nos assistindo, que nos acompanham nas redes sociais. Meu muito obrigado aí pela sua audiência. Deus possa te abençoar, que você possa ter uma noite abençoada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima live ou um próximo vídeo
querendo Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Vai aqui um abraço do evangelista Wilton Alves. Fique na paz, meu querido.